Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Reencarnado no mundo Pokémon. Capítulo 411. Alex, junto com seus Pokémon, correu para fora da arena em direção ao convés para ver qual Pokémon estava atacando o navio. Flannery, vendo a expressão séria de Alex, entendeu imediatamente que algo estava errado. Ela e seus Pokémon seguiram Alex até o convés. Alex não teve tempo de dar atenção a Flannery e focou sua atenção em outro lugar. O gigantesco cruzeiro de luxo não era apenas grande, mas também feito de um material muito difícil de danificar. Desde que nenhum Pokémon de nível campeão atacasse, este navio poderia resistir a ataques de um Pokémon nível 50 ou até nível 55 por várias horas. Então Alex não estava preocupado que o navio estivesse em perigo direto. Mesmo que um Pokémon de nível campeão atacasse, Alex poderia escapar facilmente com a ajuda de seu Crobat. Embora com a ajuda de uma Mega Evolução, Scizor seja forte o suficiente para vencer um Pokémon de nível campeão fraco. Não havia chance de Alex usar a Mega Evolução ali apenas para salvar algumas vidas. Alex não é um herói, e quem quer que morra aqui não é problema dele. Enquanto Alex olhava ao redor do navio, uma sirene alta de alarme começou a soar por toda a embarcação. Devido a esse alarme, vários passageiros começaram a correr em direção à arena e a se reunir lá. A arena deste navio é o lugar mais seguro e o melhor protegido contra ataques de Pokémon. Alex ignorou a multidão em pânico e continuou avançando na direção dos Pokémon sobre os quais Gardevoir o havia alertado. Ele sabia pela informação que Gardevoir lhe deu que o líder desses Pokémon não era um nível campeão, então não se preocupava com a segurança dele ou de seus companheiros. Flannery, sendo aparentemente a segunda pessoa mais forte no navio, seguiu Alex com uma expressão calma e confiante. Não demorou muito para Alex e seu grupo chegarem ao local da batalha deste ataque. Alex finalmente pôde ver qual Pokémon atacava o navio. Sharpedo? Eu poderia ter adivinhado. Apelidado de o Valentão do Mar, o Sharpedo é amplamente temido. Apenas um grupo desses Pokémon pode destruir completamente um navio comum. Além disso, eles são ridiculamente rápidos na água, o que os torna difíceis de combater normalmente. Felizmente não era um navio comum, então um ataque de um grupo normal de Sharpedos seria relativamente inofensivo. No entanto, infelizmente este grupo não era um grupo normal. Pokémon Sharpedo. Nível 57. Tipo, Água Sombrio. Habilidades, Impulso, Habilidade Oculta. Gênero, Fêmea. Potencial, Ouro Profundo, 4%. O líder desses Pokémon era um Sharpedo nível 57. Além disso, entre o grupo havia outros 6 Pokémon de nível Elite. 4 Sharpedos Elite Baixo e 2 Elite Médio. Alex, que viu os Pokémon dos guarda-costas do navio no início da viagem, não achava que eles tivessem uma chance contra este grupo. Neste navio, havia apenas 2 guarda-costas com 3 Pokémon cada, e o Pokémon de nível mais alto entre eles era apenas nível 50. Ou era o que Alex pensava antes de ver esta luta. Os 2 guarda-costas parecem ter escondido sua força real e nunca mostraram seus Pokémon mais fortes. Pokémon Dusclops. Nível 55. Tipo, Fantasma. Habilidades, Pressão. Gênero, Macho. Potencial, Ouro Raso. Não apenas esses dois tinham 6 e 5 Pokémon respectivamente, mas também possuíam um Pokémon de nível Elite tardio entre eles. Isso mostra que a força real desses guarda-costas é composta por 6 Elites baixos, 44, 49, 5 Elites médios, 50, 53, e um Pokémon de nível Elite tardio, 55. Alex, que viu como esses guarda-costas esconderam sua força enquanto a situação não era crítica, entendeu imediatamente o motivo. Ele pensou com um leve sorriso: Pokémon é perigoso, mas não tão perigoso quanto os outros seres humanos. Esses 11 Pokémon batalharam contra o grupo de Sharpedo na borda do navio sem perder. Embora o líder do Sharpedo fosse muito forte, Pokémon selvagens são geralmente mais fracos do que Pokémon de treinadores se ambos estiverem em um nível semelhante. Então um Dusclops com uma desvantagem de 2 níveis não é muito mais fraco que o líder daqueles Sharpedos. O problema real do Dusclops era que seu tipo era fraco contra o tipo do Sharpedo e que ele recebia muito dano a cada ataque. Ele só conseguia durar tanto tempo devido ao movimento de visão de dor e a ajuda de 2 outros Pokémon de nível Elite médio contra o líder. Embora a luta parecesse relativamente equilibrada, Alex tinha a sensação de que o Dusclops não duraria muito. Mesmo a divisão de dor no nível mestre funciona cada vez pior contra Pokémon de nível superior para cada diferença de nível. Então não era realmente eficaz contra os ataques do Sharpedo. Alex, vendo isso, não ajudou os 2 guarda-costas imediatamente. Ele esperou por mais 2 ataques do líder Sharpedo para deixar o Dusclops em más condições. Ele só precisou esperar alguns segundos para transformar a ajuda em um salvamento. Alex disse em tom alto: todos os Pokémon, exceto Shinx e Larvitar, espantem esse grupo de Sharpedos. Flannery, que chegou ao campo de batalha alguns segundos depois de Alex, também reagiu e começou a enviar seus 6 Pokémon mais fortes para a batalha. Alex, sentindo que teve o momento perfeito, exibiu um leve sorriso enquanto observava seus Pokémon afugentarem facilmente o grupo de Sharpedos. Crobat, Gardevoir e Ditto, Kindra, causaram danos pesados ao Sharpedo líder quase imediatamente. E o restante de seus Pokémon não teve problemas em derrotar os outros Sharpedos. Os Pokémon de Alex derrotaram o grupo tão rapidamente que até os Pokémon de Flannery não tiveram chance de usar sequer um movimento. Alex pensou com uma expressão levemente irônica: não se preocupem, o herói de vocês chegou. Capítulo 412. Os 2 guarda-costas que acabaram de sobreviver a uma circunstância perigosa suspiraram aliviados.
Embora os dois treinadores e seus Pokémon nunca estivessem em perigo real de morte, esta luta não era algo que eles pudessem vencer sozinhos. Se Alex e Flannery não tivessem vindo em socorro, os guarda-costas não teriam escolha a não ser pedir ajuda, e o navio teria que suportar os danos do líder Sharpedo enquanto esperavam. Os ataques de um Sharpedo nível 57, que possui um alto valor de ataque, não são algo que mesmo este navio possa suportar para sempre, e a situação se tornaria perigosa se o socorro não chegasse rápido. Um dos guarda-costas tinha cabelos loiros e parecia estar na casa dos 30 anos. Seu nome era Gregory, e ele era o treinador com o Dusclops nível 55. Gregory caminhou até Alex com um grande sorriso enquanto dizia, jovem treinador, obrigado pela ajuda. Eu sou Gregory Porte. Ao dizer isso, ele estendeu a mão direita para Alex. Alex apertou a mão de Gregory e respondeu ao mesmo tempo, sem problemas. Já que estou aqui, posso ajudar, certo? Seria bom se todos pensassem assim. O outro guarda-costas aproximou-se também e ouviu Alex e Gregory conversando. Ele também estendeu a mão para Alex. Vincent Vaudiart, prazer em conhecê-lo. Vincent Vaudiart era um homem relativamente alto, de cabelos castanhos e rosto severo. Alex também apertou a mão de Vincent com uma expressão relativamente gentil. Gregory finalmente começou a voltar sua atenção para Flannery e também passou a agradecê-la pela ajuda. Embora a ajuda dela tenha sido desnecessária nesta confusão, o que vale é a intenção, e sem Alex no navio, ela teria sido a pessoa a salvar esses dois treinadores. Vincent, Gregory, Flannery e Alex conversaram por alguns minutos enquanto os quatro esperavam para ver se os Sharpedos poderiam voltar. Embora seja relativamente improvável que algo assim aconteça, os quatro aguardaram por alguns minutos na borda do navio de cruzeiro. Gregory, vendo que a situação havia se acalmado, ligou para o capitão do navio para informar que o perigo havia sido afastado. Depois de fazer isso, ele começou a olhar para os dois jovens treinadores. Obrigado novamente pela ajuda. Por favor, mostrem-me suas identidades para que esta ajuda não fique sem recompensa. Flannery balançou a cabeça ao ouvir isso. Eu não preciso de nada. Gregory disse com uma expressão séria. Por favor, deixe nossa empresa recompensar vocês dois pela ajuda. Mesmo que você não se importe com a recompensa, o registro em seu perfil da aliança será sempre útil para o futuro. Alex, ao ouvir isso, soube que havia alcançado seu objetivo com sucesso. Esse registro em seu perfil da aliança tornará mais fácil para ele fazer muitas coisas em Oen. Embora não o torne diretamente uma pessoa importante, é uma contribuição positiva para a aliança que ele não possuía antes. A diferença entre 1 e 0 contribuições positivas parece pequena, mas é imensa para a aliança. Alex gostaria de coletar mais desses registros positivos se não fosse tão difícil consegui-los. Poucas pessoas importantes em cada região podem conceder tal registro a um treinador e mesmo que você conheça alguém assim, precisa realizar uma ação digna desse mérito. O proprietário deste cruzeiro de luxo é uma pessoa que possui uma influência relativamente grande em Oen e Kanto, de modo que Alex pôde fazer jus ao fato de receber um registro positivo por sua ajuda. Flannery, ouvindo isso, revelou uma expressão levemente surpresa. Ela disse, o registro, isso se aplica a mim também? Gregory fez uma expressão hesitante, como se não tivesse certeza de como responder. Após alguns segundos, ele finalmente respondeu, sinto muito, mas não tenho certeza sobre o seu caso. Mas você definitivamente deveria tentar, nem que seja apenas pela recompensa normal. Flannery mostrou uma expressão levemente decepcionada ao ouvir isso, mas ainda assim exibiu sua identidade. Alex olhou para a data de nascimento e viu que Flannery realmente tinha apenas 17 anos. Gregory rapidamente tirou uma foto de Flannery e de sua identidade com sua Pokédex e então começou a olhar para Alex. Alex também puxou sua identidade enquanto esperava que Gregory tirasse uma foto dele. Ele estava muito seguro de que receberia um registro positivo por seu feito heróico. Gregory olhou para a idade de Alex e disse, você ainda nem completou 18 anos há 2 meses e já é um treinador mais forte do que eu. A jovem geração está realmente cheia de monstros. Alex mostrou uma expressão levemente curiosa ao dizer, parece que você conheceu muitos treinadores jovens. Pode me falar sobre eles? Especialmente estes em Oen. Gregory abriu um sorriso ao dizer, só posso falar sobre os treinadores que já lutaram em público, ou meu chefe me causará problemas. Primeiro falarei sobre os talentosos gêmeos de Oen. Tate e Lisa têm ambos apenas 14 anos, mas juntos possuem uma força comparável à desta jovem dama, disse Gregory enquanto olhava para Flannery. Tate e Lisa têm 14 anos neste mundo, e mesmo antes de se tornarem líderes de ginásio, já eram bem conhecidos. Neste mundo, é necessário ter pelo menos 12 anos para se tornar um treinador real e pelo menos 10 anos para obter seu primeiro Pokémon. Ainda assim, a maioria das pessoas se torna treinador apenas aos 16 anos. Gregory então disse com uma expressão levemente séria. Depois disso, vem os 3 monstros de Oen, contra os quais todos os outros treinadores da mesma geração não têm chance. Steven, Phoebe e Wallace. Embora Wallace seja 5 anos mais velho que Steven e tenha perdido para ele, ele ainda é considerado um dos 3 monstros de Oen porque nenhum outro treinador de idade comparável chegou tão perto de derrotar Steven. Claro, isso não significa que esses 3 treinadores sejam igualmente fortes. Tipicamente, a maioria dos especialistas em Oen considera Steven como o treinador mais forte e talentoso dos 3. Em seguida vem Wallace e por último, Phoebe, que é a mais jovem dos 3 monstros. Alex, ao ouvir isso, ficou um pouco impressionado com o quão conhecidos esses 3 treinadores são em Oen. Além disso, ele ficou um pouco surpreso com o quão desconhecida era a nova geração de líderes de ginásio de Oen entre o grande público. Roshani, Bravely e Flannery têm todos entre 16 e 20 anos e em breve serão a nova geração de líderes de ginásio. Mas esta informação não está disponível publicamente, então Gregory não sabe disso ou não tem permissão para contar a Alex.
Capítulo 413. Alex e seus Pokémon passam o restante desta jornada de 40 horas de maneira pacífica e relaxada, sem treinamento e sem lutas de Pokémon por um dia inteiro. Alex e seus Pokémon, que recebem apenas 1 ou 2 dias inteiros de folga uma vez por mês, aproveitaram muito essas curtas férias. Embora Alex dê aos seus Pokémon um pouco de tempo livre todos os dias, isso não se compara a um dia inteiro, e a maioria dos Pokémon de Alex apresentava uma expressão feliz ao ouvir isso. Apenas Scizor e, por um momento, Ditto usam esse tempo livre para treinar um pouco mais. Alex não ficou surpreso que Scizor, um viciado em treinamento, estivesse se exercitando mesmo em seu tempo livre, e ficou apenas um pouco surpreso por Ditto ter se juntado a ele. Ditto, como sempre, jogou algumas partidas de xadrez com Gardevoir, as quais ele perde, mas hoje ele jogou menos partidas e passou a maior parte do tempo treinando. Pokémon, Ditto. Nível, 53. Tipo, normal. Habilidades, impostor. Habilidade oculta. Gênero, sem gênero. Potencial, diamante raso, 86%. Movimentos. Talento perfeito, transformação, M. Parece que Ditto começou a se sentir motivado novamente depois que seu potencial melhorou. Alex também usou esse tempo para testar qual era a diferença na transformação de Ditto agora que havia atingido o nível mestre. Transformação sempre foi um movimento estranho e extremamente difícil de aprimorar, e Alex não tinha ideia de quanto tempo levaria para Ditto levar esse movimento ao nível mestre sem a ajuda de Mew. Mas, devido a essa dificuldade, Alex também tinha altas expectativas para este movimento no nível mestre. E após Alex realizar alguns testes, ele notou a grande diferença no movimento entre o nível especialista e o mestre. A transformação no nível especialista permite que um Ditto se transforme em um Pokémon que ele já tenha visto antes, mas o HP, o nível e os movimentos de nível mestre desse Pokémon não são copiados. Até mesmo a habilidade, a altura e o peso do Pokémon são copiados perfeitamente, mas não essas 3 coisas. Ainda assim, mesmo no nível especialista, a transformação não é um movimento fraco e é extremamente versátil. Mas assim que o movimento atinge o nível mestre, ele se torna completamente diferente do que era antes da melhoria. A transformação no nível mestre permite que Ditto não apenas copie os movimentos de nível mestre, mas também o HP do Pokémon. Isso significa que Ditto se torna quase uma cópia perfeita do Pokémon após usar a transformação. Apenas o nível do Pokémon não é copiado. Infelizmente, Alex notou uma desvantagem nesta melhoria que não existia antes. A transformação no nível mestre agora só permite que Ditto se transforme nos Pokémon que ele viu no mesmo dia. Em seu teste, Alex notou que após uma noite, Ditto não conseguia mais se transformar nos Pokémon de Flannery. Embora ainda não tivesse testado, Alex tinha suspeita de que toda vez que Ditto vai dormir, ele não consegue se transformar nos Pokémon que viu durante seu último período acordado. Alex naturalmente não poderia forçar Ditto a ficar acordado para sempre após saber desse fato, então não havia nada que pudesse fazer sobre essa desvantagem. Mas mesmo com essa desvantagem, Ditto ainda é o Pokémon mais forte, no mesmo nível, na equipe de Alex. Ditto vê pelo menos todas as manhãs, todos os Pokémon de Alex, e portanto, é efetivamente uma cópia perfeita de cada um desses Pokémon. Ditto é verdadeiramente, quase invencível contra Pokémon do mesmo nível. Contra Umbreon, Ditto pode se transformar em Blaziken, ou contra Blaziken, Ditto pode se transformar em Gardevoir ou Crobat. Contanto que Ditto não tenha uma desvantagem de nível, ele é quase invencível. Portanto, assim que Ditto melhorar seu potencial de diamante raso para diamante no futuro, ele alcançará a maioria dos Pokémon de Alex assim que eles atingirem o nível campeão, e não terá mais desvantagem de nível contra os outros Pokémon de Alex. Um Pokémon de rank SS começará a subir de nível mais devagar no nível 60, mas um Pokémon SS mais só começará a subir mais devagar no nível 65. Essas foram as palavras de Giovanni, e palavras das quais Alex não duvida. Ele não achava que Giovanni mentiria para ele sobre algo tão desnecessário. Enquanto Alex ponderava sobre o futuro de Ditto, viu pelo canto do olho que Scizor havia subido de nível. Nível 56. Isso é um bom sinal. Embora Scizor tenha treinado mais, os outros Pokémon não estão muito atrás, então logo chegarão ao nível 56 também. Normalmente, Scizor sempre atinge o novo nível mais alto da equipe de Alex primeiro. Então, relativamente rápido após Scizor, Crobat e Gardevoir alcançam o mesmo nível. Blaziken e Umbreon também atingem o novo nível máximo, embora tenham que esperar um tempo relativamente longo para isso. Embora esses 5 Pokémon estejam no mesmo nível, os 3 Pokémon iniciais de Alex estão nesse patamar há várias semanas a mais do que os outros 2. Agora que os 3 Pokémon iniciais de Alex não têm mais uma desvantagem de potencial, é impossível para Blaziken e Umbreon subirem de nível mais rápido do que esses 3. Após cerca de 40 horas, Alex e sua equipe chegaram ao porto da cidade de Slateport. Durante esse tempo, Alex passou a maior parte de seu período com Flannery ou meditando em seu quarto. Alex formou uma amizade com Flannery e até conseguiu o número de telefone dela durante esse período. Ele não sabia se Flannery o via como algo além de um amigo, mas tinha um palpite de que não era o caso. Alex tinha a sensação de que Flannery estava um pouco interessada nele, mesmo que não estivesse apaixonada. Embora não tivesse interesse real em Flannery, ele não se sentia incomodado pelas tentativas de aproximação dela. Ela era discreta e raramente flertava com ele em suas conversas. Flannery e Alex se despediram, e Alex estava sozinho novamente. Ele estava na cidade de Slateport agora, não muito longe da cidade onde deseja estabelecer seu quartel-general. Vila do Amanhecer é o nome do lugar que Alex escolheu cuidadosamente.
Capítulo 414. A Vila do Amanhecer é uma cidade relativamente grande situada entre a cidade de Slateport e a cidade de Malville, e é o local que Alex escolheu após passar vários dias analisando as informações que Giovanni lhe deu sobre todas as vilas e cidades em Oen. Este lugar possuía muitas vantagens que fizeram Alex escolhê-lo como a melhor localização em Oen para iniciar sua organização. A primeira vantagem é que a Vila do Amanhecer é relativamente grande para uma vila, tendo metade do tamanho de uma cidade média em Oen. Esse tamanho não é pequeno demais, mas também não é grande demais. A segunda vantagem é que a Vila do Amanhecer está imprensada entre duas grandes cidades, o que tornará fácil para Alex expandir sua influência nessas duas cidades no futuro. Em particular, a cidade de Malville, que é a cidade mais populosa de toda Oen, é um local que Alex precisará controlar futuramente se quiser governar o submundo criminoso desta região. Mas a terceira e mais importante vantagem deste lugar é que a taxa de criminalidade de menores de idade nesta cidade é maior do que em qualquer outro lugar em Oen. Embora a Vila do Amanhecer fosse o local com o maior número de criminosos menores de idade, não era o lugar com a maior taxa de criminalidade geral em Oen. Não estava nem entre as três primeiras. Neste mundo, jovens de 16 anos são considerados adultos, portanto, apenas crianças de 15 anos ou menos são contadas nesta taxa de criminalidade. Para Alex, que agora mais precisa de subordinados, ele naturalmente não deseja absorver adultos, que são mais difíceis de controlar e mais difíceis de criar lealdade à organização. Embora Alex tivesse 3 subordinados diretos que são relativamente leais e úteis, ele precisava de mais subordinados leais para se tornarem o núcleo desta organização. E para os membros principais da organização, a lealdade é a qualidade mais importante que Alex procura. A Vila do Amanhecer é de longe o melhor lugar para cultivar uma organização criminosa, desde que se tenha força suficiente. Embora a competição pelo controle do mercado negro da Vila do Amanhecer seja menos intensa do que a disputa entre os mercados negros das cidades, é a vila com a oposição mais forte de qualquer outra em Oen. O mercado negro da Vila do Amanhecer é controlado por 4 organizações criminosas: a Guilda de Caçadores, a Companhia da Toxina, a Irmandade da Salvação e a Equipe de Julgamento. É claro que também existem organizações menores que têm pouca influência na Vila do Amanhecer, mas essas 4 são as grandes jogadoras do local. A Guilda de Caçadores é uma organização que compra e vende Pokémon. Esta organização possui muitos membros que capturam Pokémon para a guilda e tem uma parceria com a Equipe Rocket e outras organizações criminosas. Embora esta organização opere principalmente em Kanto, ela também possui alguma influência em Oen, embora seja apenas uma ramificação da parte de Kanto. Comparada às outras 3 organizações, a filial da Guilda de Caçadores é a menos poderosa em termos de força direta e extremamente passiva na Vila do Amanhecer, mas também devido ao relacionamento com a Guilda de Caçadores, contanto que a filial continue a manter sua postura passiva, pelo menos ela não precisa ter medo de ser atacada diretamente pelas outras 3. A Irmandade da Salvação e a Equipe de Julgamento vêm depois da Guilda de Caçadores em termos de força e influência na Vila do Amanhecer. A Equipe de Julgamento é a mais agressiva e ativa das 4 organizações, embora tivesse o menor número de membros entre elas. Mas essa agressividade não é voltada para a população em geral, e sim apenas para os indivíduos que a Equipe de Julgamento considera malignos e corruptos. Estranhamente, Alex encontrou pouca atividade contra outras organizações criminosas nas informações que Giovanni lhe forneceu, e parece que esta organização estava focada principalmente em caçar os membros corruptos da Aliança. Esta organização não apenas mata esses culpados, mas permite que eles se purifiquem para expiar suas ações. A maioria dos corpos das vítimas desta limpeza é quase irreconhecível, e apenas um punhado de culpados sobrevive a esse processo. A Equipe de Julgamento é considerada uma organização criminosa pela Aliança precisamente devido a essas ações e é também a organização, entre as 4, mais caçada e processada pela Aliança. Consequentemente, a Equipe de Julgamento também é a organização com o maior número de treinadores de nível elite e, ao mesmo tempo, a organização com o menor número de membros entre as 4. Embora não seja a organização mais forte em termos de poder bruto, é a segunda mais forte no geral e a terceira em questões de influência, se as informações dadas por Giovanni forem confiáveis. A Equipe de Julgamento é poderosa, mas, devido à perseguição da Aliança de Oen, é também a organização que é menos visível ao público das 4. Alex sabia que a Aliança em Oen não era tão eficaz quanto a Aliança em Kanto no rastreamento de crimes porque Oen possuía muitas organizações criminosas de grande e médio porte e não tinha uma mega organização como a Equipe Rocket. A Equipe Rocket, de uma forma estranha, fez com que menos organizações de crime de grande e médio porte lutassem entre si, baixando a taxa de criminalidade de toda Kanto e reduzindo a carga de trabalho da Aliança de Kanto. Essa também era uma das muitas outras razões pelas quais a Aliança reluta tanto em atacar a Equipe Rocket diretamente, mesmo não sendo o motivo principal. Oen carece de uma organização criminosa tão imensa para controlar as outras e precisa usar muito mais mão de obra do que Kanto para combater as organizações de crime de grande e médio porte mais perigosas. Por causa disso, Oen estava com falta de pessoal, e as organizações mais perigosas, como a Equipe Magma, a Equipe Aqua e a Equipe de Julgamento, que é considerada apenas um pouco menos perigosa pela Aliança de Oen do que as 2 primeiras, tem um caminho fácil. Alex, que ouviu pela primeira vez essa avaliação, não pôde deixar de balançar a cabeça com uma risada sarcástica. Haha, a Equipe Magma e a Equipe Aqua, que eliminariam toda a humanidade se o seu sonho realmente acontecesse, são apenas um pouco mais perigosas do que uma organização que matou brutalmente os membros corruptos da Aliança. Foram os pensamentos que Alex teve então.
Capítulo 415. Embora a equipe de julgamento tivesse uma força média impressionante, eles não eram fortes o suficiente para genuinamente fazer Alex se preocupar com essa organização. Além do fato de que esta organização é voltada mais para a aliança de qualquer forma e geralmente não mostra muito interesse em controlar completamente o mercado negro da Vila do Amanhecer. A influência da equipe de julgamento no mercado negro é mínima, e eles normalmente o utilizam para ganhar dinheiro vendendo Pokémon ou itens lá. Alex não estava preocupado que a equipe de julgamento e a guilda de caçadores fizessem grandes mudanças em sua estratégia passiva se ele começasse a se espalhar pelo mercado negro desta cidade, contanto que ele não ocupe demais os interesses desses dois e mostre força suficiente. Essas duas organizações provavelmente tentarão estabelecer uma aliança em vez de atacá-lo. Em comparação com as outras duas organizações criminosas, essas duas não são uma ameaça direta para Alex. A Companhia da Toxina e a Irmandade da Salvação, comparadas a essas duas, são organizações criminosas que tentam ganhar o máximo de influência possível na Vila do Amanhecer e em seu mercado negro. Elas estão em competição direta com a organização de Alex no que diz respeito ao objetivo final. A Irmandade da Salvação é uma organização criminosa que não aceita membros masculinos sob nenhuma circunstância. Elas só permitem membros femininos em sua organização. Embora a Irmandade da Salvação se descreva como um grupo religioso com pessoas de pensamentos semelhantes, as atividades desta organização não são diferentes de qualquer outra organização criminosa. É mais conhecida pelas seguintes palavras: o mal existe da mesma forma que a coragem, a malícia ou a honestidade existem, não como uma força sobrenatural misteriosa que é capaz de dominar uma pessoa, mas como um traço de caráter. O mal é vida, o mal é bom, o mal é humano, o mal é Deus. Essas frases são vivenciadas por cada membro desta religião, e cada integrante desta organização vê verdadeiramente o bem e o mal como exatamente a mesma coisa. Para os membros desta organização, não há diferença entre um assassino e um santo, entre a guerra e a paz, ou entre o certo e o errado. É por isso que os membros desta organização geralmente são muito amigáveis e extremamente violentos ao mesmo tempo. Sem um código real de ética ou regras, os membros desta organização fazem apenas o que acham adequado. Embora esta organização religiosa não tivesse regras reais, possuía alguns traços que a maioria dos membros segue. As integrantes da Irmandade da Salvação vestem-se todas com mantos vermelho sangue que escondem metade de seus rostos e usam um anel vermelho em suas mãos ao realizar suas atividades. A Irmandade da Salvação tinha bastante influência no mercado negro da Vila do Amanhecer, considerando que até a maioria dos criminosos do mercado negro desta cidade considerava este grupo de mulheres lunático. Além disso, a força direta desta organização não deve ser subestimada e, no geral, é quase comparável à da equipe de julgamento. Alex, que é uma pessoa muito lógica, odeia acima de tudo esse tipo de gente louca onde ele não sabe o que farão no momento seguinte. Mas na análise de Alex, apenas a organização Companhia da Toxina pode lhe causar problemas reais. O mercado negro da Vila do Amanhecer é controlado por 4 organizações criminosas, mas o dono deste mercado negro é a organização Companhia da Toxina. A Companhia da Toxina é um tipo de organização militar com uma estrutura completa, patentes e recompensas, sendo muito comparável à equipe Rocket. Embora esta organização permita aos seus membros menos liberdade do que a equipe Rocket, cada membro é dividido em 5 patentes. Equipe de não combate. Soldado, nível médio 20. Capitão, nível médio 30. Comandante, nível médio 40. General, nível médio 50 a 55. Os generais são 5 treinadores particularmente poderosos na organização e extremamente fortes. O nome do líder é desconhecido e apenas o codinome Botulismo é conhecido. Nenhuma informação sobre os Pokémon, nível ou força pessoal de Botulismo pôde ser encontrada. A equipe Rocket não tem pista de quem é o dono desta organização ou qualquer outra informação útil. Em comparação, Alex sabia a força aproximada dos líderes das outras 3 organizações e até o nome do líder da filial da Guilda de Caçadores. Para as outras posições desta organização, Alex ainda obteve informações úteis de Giovanni e tinha uma estimativa aproximada da força desta organização. Sem o líder, a Companhia da Toxina é de longe a organização mais forte em termos de força direta ou influência, e sozinha é comparável à força combinada da equipe de julgamento e da Irmandade da Salvação, e isso sem a força direta do líder desconhecido. No entanto, a maior preocupação de Alex não era a força direta desta organização, mas a força que esta organização esconde, o líder desconhecido. Se o líder for um treinador de nível campeão, e ele e sua organização atacarem a organização de Alex por se sentirem ameaçados, Alex não teria chance real de se defender contra esse tipo de ataque. Ele só seria capaz de fugir nessa situação. Mesmo seus subordinados não seriam de muita ajuda. Maria, Elise e Daniel são fortes, mas não comparáveis à força dos 5 generais desta organização. Embora haja apenas uma pequena chance de que algo assim realmente aconteça, e exista a possibilidade de que o líder desta organização seja apenas um treinador elite tardio. Na opinião de Alex, não é improvável, e até provável, que o líder dos 5 generais tivesse a força de um treinador de nível campeão. Por causa disso, Alex não podia se dar ao luxo de entrar em conflito direto com a Companhia da Toxina quando começasse a expandir sua organização. Felizmente, Alex não era um treinador irracional que apenas sabia como treinar seus Pokémon. Ele já possuía vários planos para evitar que essa situação acontecesse. Capítulo 416. Vila do Amanhecer. Um jovem com um boné vermelho e um crobate ao seu lado começou a caminhar pela cidade.
Mas ao iniciar seu trajeto, ele foi atingido por uma criança pequena. A criança parecia ter cerca de 10 anos, e suas roupas sujas e parcialmente destruídas indicavam que suas circunstâncias não eram ideais. Contudo, o jovem não demonstrou piedade, mas sim uma expressão fria e indiferente ao olhar para o garoto. A criança teve um mau pressentimento sobre o rapaz, mas o que realmente a assustou foi a expressão do Pokémon ao lado dele. Crobat exibia um deleite sádico enquanto encarava o menino com seus olhos frios, porém satisfeitos. O jovem percebeu que a criança tentava fugir e usou sua energia psíquica para impedi-la. Ele disse com uma expressão indiferente: "Por que tanta pressa? Por que não conversamos um pouco?" O pequeno começou a entrar em pânico. "Por favor, senhor, deixe-me ir. Por favor." O jovem ignorou as palavras da criança como se não as tivesse ouvido. "Qual é o seu nome, garoto?" "Meu nome é Alex." A criança percebeu que estava em uma situação muito perigosa e tentou manter-se o mais calma possível. "Senhor, meu nome é Félix. Pode, por favor, me deixar ir?" Alex, ouvindo isso, sorriu pela primeira vez ao responder: "Claro, contanto que você me devolva minha carteira, eu te deixarei ir imediatamente." Félix, ao ouvir aquilo, começou a ficar nervoso. Ele de fato havia roubado a carteira de Alex, e ela estava agora em seu bolso. Alex notou que Félix não conseguia se mexer graças à sua habilidade psíquica e que o garoto não podia fazer nada, mesmo que quisesse. Ele começou a rir um pouco enquanto ele mesmo revistava os bolsos da criança. Alex puxou a carteira do bolso de Félix com uma expressão brincalhona. "Oh, você tem mãos realmente rápidas para colocar a carteira aí tão depressa. Estou um pouco impressionado." Félix, ainda incapaz de se mover, começou a demonstrar pânico novamente. "Sim, senhor, você prometeu." "Pô, por favor." Embora o consumo de energia psíquica seja ridiculamente alto ao usar telecinese em alvos tão pesados quanto humanos, o peso de uma criança malnutrida é tão baixo que Alex não tem problemas em sustentar a telecinese por muito tempo. Um psíquico de nível 3 não conseguiria fazer isso, mas para Alex, que agora era um psíquico de nível 4 ou 5, esse consumo é relativamente pequeno. Alex respondeu com um leve sorriso: "Acho que você está um pouco confuso. Eu disse que te deixaria ir se você me devolvesse a carteira, mas, infelizmente, você não o fez." Félix mostrou uma expressão confusa ao ouvir as palavras de Alex. Ele não conseguia entender o que ele queria dizer. Alex explicou com uma expressão calma: "Se você me devolvesse a carteira." "Entende agora?" Félix, ao ouvir isso, mostrou uma expressão cheia de amargura. Ele entendeu agora que Alex estava brincando com ele como um gato com um rato, e que nunca pretendeu deixá-lo ir de forma tão simples. Alex exibiu um sorriso ao ver a expressão da criança. Ele deu tapinhas nos ombros do garoto enquanto dizia: "Haha, estou apenas brincando. Pode ir." Félix, que recuperou o controle do próprio corpo, imediatamente começou a correr o mais rápido possível. Alex e Crobat observaram enquanto a pequena criança fugia desesperada. Crobat olhou para Alex e disse através da conexão telepática: "Por que você o deixou correr e por que permitiu que ele roubasse sua carteira? Se você o tivesse bloqueado com sua barreira psíquica desde o início, o resultado final seria exatamente o mesmo, certo? A única diferença é que você está desperdiçando seu tempo com esse método. Desde quando você faz coisas assim?" Alex mostrou um pequeno sorriso ao responder: "Por que você está agindo como se o fato de eu poder fazer algo não me desse uma vantagem direta ao fazê-lo?" Crobat revirou os olhos ao ouvir as palavras de seu treinador. "Ok, chega de bobagens. Diga-me." Alex começou a rir um pouco e respondeu: "Haha, você realmente me conhece bem demais. Lembra-se do momento em que toquei nos ombros desse garoto? Aquele toque não foi normal. Eu anexei metade da minha energia psíquica ao ombro dele, o que me permitirá julgar sua localização exata por alguns dias, contanto que ele não se afaste demais de mim." Crobat mostrou uma expressão de tédio ao ouvir as palavras de Alex. Ele pensou que seria por um motivo mais interessante. Alex olhou para a expressão de Crobat e disse: "Oh, você achou que havia um motivo mais sanguinário para minha ação? Que tipo de monstro você acha que eu sou?" Crobat revirou os olhos novamente com preguiça de responder à pergunta. Ele apenas disse em tom sarcástico: "Pelo monstro que você sempre foi. Quem é que você está dizendo que está ficando mole?" Gardevoir apareceu de repente de sua pokebola, olhando simultaneamente para Crobat com uma expressão levemente irritada. Crobat, vendo a expressão de Gardevoir, fez um olhar confuso que dizia: "O que eu fiz de errado?" Gardevoir disse em um tom levemente frio: "Irmão, você pode por favor parar?" Crobat, ao ouvir isso, ficou ainda mais confuso do que antes. O que ele tinha feito? E por que sua irmãzinha estava brava com ele? Gardevoir continuou: "Pai tem demonstrado cada vez mais sinais humanos e você não deveria prejudicar esse desenvolvimento com seu comportamento." Alex e Crobat exibiram expressões de choque. Ambos pensaram exatamente a mesma coisa naquele momento. Que bobagem ela está falando? Mas Alex não queria destruir a ilusão de Gardevoir sobre ele, então não disse nada e apenas observou enquanto ela continuava a reclamar das palavras de Crobat. Crobat olhou para Alex com olhos que significavam seu traidor, ao notar como o eixo deixou sozinho na situação. Capítulo 417. Após alguns minutos, Gardevoir se acalmou e o grupo de Alex seguiu em frente. O grupo logo chegou a uma propriedade completamente cercada por uma cerca de aparência resistente. Além disso, a entrada do local possuía câmeras de vigilância fixadas em um enorme portão de ferro. Alex encarou aquele portão de aço e não pôde deixar de questionar a utilidade dele por um momento. Ele tocou a campainha que estava presa ao portão enquanto pensava em como é fácil para um treinador burlar esse sistema de segurança. "Ah, é o Sr. Stark. Haha, você veio em boa hora. Eu mesmo cheguei há apenas alguns minutos." Entre. O corretor de imóveis que já estava esperando na propriedade era uma pessoa que Steven havia apresentado a Alex, para que ele não precisasse se preocupar com a possibilidade de ser enganado.
O portão duplo de aço se abriu e Alex começou a entrar na propriedade. Era um terreno de 55 mil metros quadrados com uma mansão de 10 mil metros quadrados no centro. Esta enorme mansão tinha apenas 39 cômodos, mas 15 deles eram particularmente grandes e ideais para transformar 12 dessas salas em salas de treinamento para Pokémon. Os outros 24 cômodos incluíam, além dos quartos normais, salas de luxo como cinema particular, academia, sala de jogos e a sala de música, que Alex e seus Pokémon podem usar para relaxar. Além disso, logo na parte externa da mansão, havia uma piscina enorme, grande o suficiente para que todos os Pokémon de Alex nadassem ao mesmo tempo. O grupo de Alex chegou à frente da mansão e ele começou a caminhar pelo interior junto com o corretor. Ele já havia visto as informações e fotos desta mansão antes de visitá-la pessoalmente, então sabia que contanto que a propriedade não tivesse problemas, ele a compraria. Na Vila do Amanhecer havia apenas um punhado de mansões e vilas, e apenas 2 delas atendiam aos requisitos de Alex. Felizmente, o proprietário de uma dessas 2 mansões já estava esperando para vender sua propriedade contanto que o preço fosse justo, de modo que Alex não teve que esperar muito antes de receber um contrato, o qual ele mandou verificar imediatamente. Após um pouco de negociação, Alex conseguiu comprar esta mansão por 55 milhões de Pokédólares. Se Alex tivesse esperado um pouco mais, teria conseguido baixar o preço ainda mais sem problemas, mas como não queria perder tempo por causa de alguns milhões, aceitou esse valor de forma relativamente rápida. Além disso, com a ajuda de Steven, Alex já havia encontrado e contratado funcionários para a mansão para trabalharem para ele um dia por semana. Toda semana, a equipe vem por um dia para limpar a piscina e os cômodos, aparar o jardim e lavar as roupas de Alex. 25 funcionários da mansão recebem de Alex um total de 50 mil Pokédólares por cerca de 4 dias por mês, o que é uma taxa de pagamento por hora ridiculamente boa, mas pouco perceptível para Alex. Alex não quer perder tempo com esse tipo de coisa, então precisa contratar pessoal, mas não quer estar cercado por estranhos o tempo todo. Por isso escolheu esta solução parcial. Para um treinador de elite comum, uma mansão de 55 milhões que custa pelo menos 100 mil Pokédólares por mês com funcionários e impostos, água e assim por diante não é algo que eles possam pagar. A maioria dos treinadores de elite nem sequer possui um Pokémon de Rank S, que no valor mais baixo custa 5 milhões de Pokédólares, o que explica o motivo de imediato. Além disso, uma mansão razoavelmente boa custa apenas de 5 a 8 milhões de Pokédólares, o que é 10 vezes mais barato do que a mansão de Alex. Treinadores de elite médio e tardio geralmente possuem 3 ou mais Pokémon de Rank S e costumam ser capazes de comprar uma mansão cara como a de Alex se economizarem por um tempo. Alex, que gastou 55 milhões nesta mansão, considerou-a apenas um investimento que traria retorno mais tarde e não achou que tivesse desperdiçado seu dinheiro. Ele pagou tanto por esta mansão porque ela tinha muito espaço interno e porque a estrutura básica já estava lá. Então ele não precisaria esperar muito para torná-la sua casa perfeita. Alex assinou o contrato e apertou a mão do corretor após caminhar por toda a mansão. O corretor de imóveis partiu rapidamente com as palavras: "Ok, Sr. Stark. Espero que consiga trazer suas coisas para cá rapidamente para que possa desfrutar de morar aqui. Haha, uma mansão tão impressionante quanto a sua é verdadeiramente rara. Aposto que você não vê a hora de transformar esta mansão no seu lar." Alex respondeu com um sorriso: "Não vou me mudar por mais 2 meses, então terei que esperar um pouco em um hotel." O corretor de imóveis demonstrou uma expressão confusa ao ouvir isso. Alex explicou: "Planejo construir salas especiais de treinamento para Pokémon que levarão um tempo relativamente longo e, como quero treinar meus Pokémon de forma ideal durante esse período, tenho que me mudar para um hotel." O corretor e Alex conversaram por mais alguns minutos antes de ele se despedir. Com a ajuda de Steven, Alex já havia encomendado à empresa a construção dessas salas de treinamento particularmente eficazes, as quais o próprio Steven também utiliza. A sala de treinamento de Steven foi construída especificamente para Pokémons do tipo Pedra e Aço e custou uma fortuna, mas é também por isso cerca de 40% mais eficaz do que a melhor sala de treinamento de um hotel. Steven pagou 70 milhões de Pokédólares por essa sala de treinamento, que permite que pelo menos 20 Pokémon grandes sejam treinados com eficácia ao mesmo tempo. Alex não precisava de tanto espaço, então planejou construir 12 salas de treinamento relativamente pequenas. Alex mandou construir cada uma dessas salas especificamente para as espécies de seus Pokémon, reduzindo ainda mais o custo de cada sala individual enquanto aumentava a eficácia de cada uma ao mesmo tempo. Mas como os 15 cômodos desta mansão são tão grandes que ainda sobra muito espaço, Alex decidiu transformar o restante desses quartos para que seus Pokémon também pudessem dormir neles. No entanto, Alex ainda teve que pagar uma média de 15 milhões de Pokédólares por sala. 200 milhões de Pokédólares era o preço original desta empresa para essas 12 salas, e Alex conseguiu baixar o preço para 185 milhões de Pokédólares. Alex, que tinha mais de 360 milhões de Pokédólares há uma semana, agora tem cerca de 125 milhões, mas não se arrepende de seus gastos. Cada uma dessas salas melhora o tempo de aprimoramento do domínio de movimentos e do domínio corporal em aproximadamente 40%. Se Alex tivesse pago 30 milhões de Pokédólares por sala, esse número saltaria para 45%, que é o tempo de melhoria mais rápido possível. Mas nem Alex pode pagar um upgrade de 5% por 200 milhões extras. Ou melhor dizendo, ele não quer pagar tanto por 5% se com esse dinheiro ainda pode melhorar o potencial de seus Pokémon e quando ainda precisa de dinheiro para construir sua organização. Canal Gameplay, escute áudio novel. Capítulo 418. Alex não apenas mandou construir várias salas de treinamento, mas também encomendou um grande túmulo para Bastiodon.
que parecia mais uma casa grande do que um túmulo genuíno. Era um túmulo muito luxuoso que tinha até uma estátua em tamanho real de Bastiodon e parecia mais um pequeno museu do que uma sepultura. Alex teve que pagar alguns milhões de Pokédólares pelo local de descanso final de Bastiodon, mas não tinha intenção de construir uma versão mais barata. Embora ele mesmo não tivesse interesse particular em um túmulo luxuoso e caro caso viesse a morrer, ele fazia questão absoluta de dar um a Bastiodon. Alex e seu grupo não deixam a nova casa imediatamente, mas esperam pelos operários que virão amanhã. Além disso, Alex espera pelos membros do serviço de segurança com quem tem contrato. Alex, que tinha tantos Pokémon fortes, não precisava de serviço de segurança em um caso normal, mas como deixaria sua nova casa em breve por 2 meses, precisava de pessoal que pudesse proteger o local nesse período. Steven rapidamente colocou Alex em contato com uma empresa de confiança, e Alex pagou uma quantia relativamente alta para ter pelo menos um treinador de nível elite vigiando sua casa o tempo todo. Ele paga bem mais de $500 mil de Pokédólares por esse serviço de segurança de 2 meses, o que realmente não é uma quantia pequena nem para a maioria das pessoas ricas. Mas para Alex, que gasta mais por mês em comida de Pokémon, isso mal é uma despesa significativa. Alex não está apenas esperando pelos operários que devem vir amanhã, mas também por seus 3 subordinados que virão esta noite. Maria, Daniel e Elise chegaram a esta região antes mesmo de Alex, e os 3 estavam apenas esperando que ele finalmente chegasse. A noite começou a iluminar a nova casa de Alex com o luar enquanto 3 figuras, junto com vários Pokémon, começaram a entrar na propriedade. Com a ajuda de Pokémon do tipo voador ou apenas Pokémon que conseguem pular alto o suficiente. A cerca de Alex não passa de uma piada para esses treinadores e seus parceiros. Alex, que tinha Crobat e Gardevoir o avisando, descobriu imediatamente que alguém havia invadido sua propriedade. Ele pensou balançando a cabeça. Embora eu tenha dito que esses 3 poderiam vir direto para minha casa, é pedir demais que toquem a campainha primeiro? Bem, o que posso esperar de criminosos? Alex saiu de casa com seus Pokémon e viu imediatamente o grupo de humanos e criaturas vindo em sua direção. Ele logo percebeu que aquele grupo era realmente formado por seus 3 subordinados junto com seus Pokémons. Maria liderava o grupo com uma expressão fria e chegou primeiro diante de Alex. Ela olhou brevemente nos olhos de Alex com uma expressão gélida e parecia muito insatisfeita, pelo menos para a maioria das pessoas. Alex reconheceu imediatamente que os olhos de Maria estavam cheios de preocupação por ele quando ela o olhou. Maria disse com uma voz pesada: Alex, estou feliz em ver você. A expressão facial de Alex estava muito melhor do que o rosto que ela vira há uma semana, e ela ficou aliviada por a condição dele não parecer estar piorando. Ela sabia o quanto os Pokémon significavam para Alex e não conseguia imaginar o quão doloroso era para ele passar por algo assim. Mesmo que Alex não mostrasse uma expressão particularmente triste e seu rosto não parecesse exausto, ela sabia que ele ainda estava em estado de luto. Maria tinha até a sensação de que Alex estava suprimindo esse sofrimento por enquanto e que ainda negava o que aconteceu. Alex viu a expressão de preocupação de Maria, mas não queria falar sobre isso na frente de seus 2 subordinados genuínos agora. Ele disse com uma expressão leve: estou aliviado em ver você também, Maria. Embora essas palavras soassem extremamente casuais, eram os pensamentos reais de Alex, e ele verdadeiramente sentirá falta de Maria. Maria percebeu isso também ao observar os olhos de Alex enquanto ele falava. Elise notou que Alex e Maria não tinham mais nada a dizer e caminhou à frente dele exibindo um sorriso charmoso. Ah, chefe, há quanto tempo? Você está ótimo. Alex respondeu em um tom ainda relaxado. Você também. Parece que as férias lhe fizeram bem. Elise exibiu um sorriso brincalhão ao ouvir as palavras de Alex, mas não explicou o motivo de estar com aquela expressão. Alex demonstrou uma feição levemente curiosa, embora não tenha perguntado por que Elise agia assim ao pensar em suas férias. Daniel, que costuma ser o mais quieto do grupo, também começou a cumprimentar Alex. Olá, bom ver você de novo. Alex, ao ouvir esse cumprimento, suprimiu o impulso de levar a mão ao rosto e apenas mostrou um leve sorriso. Sim, fico feliz em ver você também, especialmente em tão boa condição. O rosto e o corpo de Daniel mostravam um tom castanho claro, o que indicava que ele tomou muito sol. Alex teve o palpite de que Daniel foi quem mais aproveitou as férias dos 3, embora estivesse um pouco surpreso com essa descoberta. Ele não teria imaginado que o sério e pouco comunicativo Daniel usaria os 7 dias para realmente ter um curto período de descanso. Alex parou de pensar nisso e olhou para os 3 enquanto dizia: entrem. Tenho certeza de que não podiam esperar para receber sua recompensa. Maria e Daniel seguem Alex sem dizer nada, e apenas Elise responde às suas palavras. Não posso dizer que não é verdade. Estou realmente curiosa sobre essa recompensa da qual você tanto fala. Alex conduziu os 3, junto com seus Pokémon, para sua enorme sala de estar, que é mais do que grande o suficiente para esse grande número de criaturas. Ele os levou até uma mesa de luxo que tinha 3 maletas sobre ela. Alex sentou-se e disse com um sorriso: peguem a maleta com o nome de vocês e vejam se esta recompensa é boa o suficiente para vocês. Maria, que era menos interessada na recompensa, foi a primeira pessoa a pegar sua maleta. Ela não a abriu imediatamente, mas olhou para os outros 2 com uma expressão curiosa. Elise também pegou sua maleta e encontrou uma Ultra Ball junto com uma enorme quantia em dinheiro dentro. Além disso, sob a Ultra Ball havia um pedaço de papel que continha as informações exatas sobre o Pokémon escrito nele. Dentro desta Pokébola estava um Taurus ouro raso que Alex encontrou em um mercado negro de canto. Nos 7 dias que deu aos 3, Alex teve tempo de sobra para verificar todos os mercados negros de canto, e nesse período, encontrou 2 Pokémon de Rank S.
Capítulo 419. Alex exibiu um pequeno sorriso enquanto explicava. Este é um Taurus de rank S de nascimento, junto com 5 milhões de Pokédólares. Esta é apenas a sua recompensa por ajudar no teste. Para a próxima tarefa, darei a você uma nova recompensa. Por favor, lembre-se de que, contanto que não me decepcione ou me traia, não serei mesquinho quando se trata de recompensas. Elise sorriu ao responder. Oh, chefe, você é realmente o melhor. Eu esperava muito, mas não achei que você seria tão generoso. Hehe, além do fato de você me dar um sorriso tão bonito ao me entregar minha recompensa, o que a torna ainda melhor. Alex mostrou uma expressão levemente surpresa ao ouvir as palavras de Elise. Ele não era feio de forma alguma, mas certamente não era atraente o suficiente para exibir um sorriso genuinamente bonito. Em seu antigo mundo, Alex poderia ser considerado bonito, mas não no mundo Pokémon, que estava repleto de pessoas nota 9 ou 10. Especialmente quando Alex pensava nas pessoas que conhecia, ele realmente não era nada de especial. Wallace ou Steven eram ambos muito mais bonitos que Alex, e até Daniel era comparável a ele em aparência. Somente por causa de tipos como Tenente Surge, Lars e Brock é que Alex podia dizer que tinha uma aparência acima da média. Alex, que entendeu que Elise definitivamente não via seu sorriso como uma recompensa, não soube o que dizer por um momento. Ele sentiu que daria um tapa no próprio rosto se recusasse a falar. Infelizmente, Maria resolveu esse problema. Ah, isso é uma piada. Como se alguém quisesse uma recompensa tão medíocre e chata ou ficasse feliz em recebê-la. Embora Maria tenha dito essas palavras cortantes para Alex, ela apenas olhou para Elise com seus olhos frios, como se aquelas palavras não tivessem relação com ele. Alex apenas revirou os olhos diante disso enquanto pensava. Uau, tanto por Maria estar ficando mais suave. Elise manteve uma expressão calma ao ver os olhos frios e assassinos de Maria. Ela disse em um tom relaxado. Oh, só porque você não aprecia, não significa que não tenha valor. Alex, ouvindo isso, sentiu que foi um erro dar as recompensas aos três ao mesmo tempo. Maria respondeu em um tom gélido. Oh, como você sabe que eu não aprecio? Talvez eu apenas ache que você não aprecia e que você é apenas uma vadia interesseira que acha que teve a chance de impressionar o Alex com palavras tão ridículas. Alex, que ignorou seletivamente as duas últimas palavras de Maria, exibiu um pequeno sorriso ao ouvir aquilo. Ele não esperou que o conflito piorasse e disse imediatamente. Ok. Já chega. Não temos tempo para bobagens desse tipo. Elise e Maria olharam para Alex, mas não disseram mais nada. Alex ignorou as duas e empurrou a maleta de Daniel em sua direção enquanto dizia, venha, abra sua recompensa. Daniel, que estivera quieto o tempo todo, mostrou uma sutil expressão de deleite ao abrir a maleta e ver o que havia dentro. Alex mostrou um sorriso satisfeito enquanto explicava, este é um Venonat rank S de nascimento, junto com 5 milhões de Pokédólares. Espero que esteja satisfeito com sua recompensa. Daniel respondeu, estou satisfeito. Por favor, não se esqueça de mim se tiver outro trabalho ou tarefa para mim. Não vou decepcioná-lo. Alex, muito contente com as palavras de Daniel, disse, haha, sem problemas. Contanto que você continue a praticar arduamente e não me traia, compartilharei alguns dos benefícios com você. Este era exatamente o resultado que ele esperava obter quando estava considerando o que dar aos seus subordinados. Ele sentiu que valia a pena usar aqueles 10 milhões de Pokédólares e aqueles 2 Pokémon de rank S de nascimento para atrair Elise e Daniel para mais fundo em sua organização. Taurus rank S nível 23, ouro raso, 77%. Venonat rank S nível 16, ouro raso, 16%. Especialmente porque ele pretende dar a esses dois uma posição muito alta em sua organização, é muito importante para ele que sejam pelo menos metade leais a ele. Além disso, esses dois têm um potencial muito alto como treinadores, que mesmo na pior das hipóteses, está no nível de elite tardio. Embora seja mais provável que Daniel ou Elise cheguem aos níveis de campeão após 10 ou 20 anos. Tal talento está acima do nível da média dos executivos da equipe Rocket e é comparável à elite do topo da organização. Um punhado de executivos da equipe Rocket como Proton, Petrel, Ariana e Archer. Os 4 líderes de ginásio, Tenente Surge, Koga, Sabrina e Blaine. As 3 bestas, Car, Ori e Sid. Embora estes sejam a elite do topo da equipe Rocket, Alex só reconhece estes 5 treinadores como a verdadeira elite da organização. Tenente Surge, Koga, Sabrina, Blaine e Archer. Cada um desses treinadores é ou se tornará em breve um treinador de nível campeão. Desses 5, o Tenente Surge é o mais fraco e o segundo mais velho. Mas Alex ainda o incluiu em sua lista porque ele tinha muitos Pokémon de nível elite tardio e logo se tornaria um treinador de nível campeão. Daniel e Elise têm um potencial melhor que o do Tenente Surge e pior que o dos outros 4, de acordo com Alex. Embora ele não tenha certeza exata de quão fortes Blaine e Archer são, por isso não pode afirmar com certeza. Mas na estimativa de Alex, Koga que mais tarde se tornará um membro da elite dos 4, e Sabrina são os dois com o melhor potencial. Em termos de potencial, Sabrina é a melhor e tem o potencial de se tornar a campeã de uma região ou, pelo menos, um membro da elite dos 4. A habilidade de aumentar instantaneamente um de seus Pokémon de nível campeão em 2 ou 3 níveis em batalhas é forte demais para não ter, no mínimo, esse tipo de potencial. Além disso, ela já conseguiu treinar um de seus Pokémon até o nível campeão, apesar de ser tão jovem. Alex parou de pensar em seu futuro promissor e olhou para Maria, que começou a abrir sua maleta. Capítulo 420.
Maria abriu sua maleta e encontrou uma enorme quantidade de Pokédólares nela. Alex não conseguiu encontrar nenhum Pokémon que combinasse com Maria, então decidiu compensá-la com dinheiro. Além do fato de que Alex tinha a sensação de que Maria não precisava de outro Pokémon de rank ouro raso de nascimento no momento para sua equipe, que já contava com 2 de diamante raso. Pelas informações que recebeu de Maria, Alex tinha uma ideia aproximada do potencial de nascimento dos Pokémon dela. Maria, Arbok Rank SS no nível 54, Diamante Raso. Pidgeot Rank S no nível 52, Ouro Profundo. Sandslash Rank S no nível 50, Ouro. Nidoking Rank S no nível 50, Ouro. Garchomp Rank SS no nível 49, Diamante Raso. Alakazam Rank S no nível 43, Ouro Profundo. Garchomp era um Pokémon de rank Ouro de nascimento e era possível, com um investimento adequado, levá-lo ao potencial Diamante. Arbok foi relativamente rápido para atingir o potencial Diamante Raso, mas, a julgar pelas palavras de Maria, ela gastou mais dinheiro em Arbok do que em todos os seus outros Pokémon em itens para ajudá-lo a alcançar esse potencial. Diamante Raso era o máximo se Maria não conseguisse encontrar uma maneira de ganhar tanto dinheiro quanto Alex, o que é quase impossível. Nidoking, Sandslash e até Pidgeot, de acordo com Maria, nasceram com potencial de rank. Alex tinha o palpite de que apenas Pidgeot dos 3 nasceu com potencial Prata Profundo, pois foi o único desses 3 que conseguiu atingir o potencial Ouro Profundo. Alakazam foi o Pokémon no qual Maria gastou menos dinheiro, embora a diferença para os outros Pokémon não fosse ridiculamente grande. Então Alex suspeitava que este Pokémon pudesse ser um ouro raso de nascimento, embora não tivesse 100% de certeza. Ele precisaria olhar a porcentagem do potencial de Alakazam para dar uma resposta precisa, embora ainda estivesse bastante certo de que este era um Pokémon de rank ouro raso de nascimento. Como Alakazam e Garchomp ainda tinham potencial, ele quis dar dinheiro a Maria como recompensa, para que ela pudesse usar a maior parte desse valor para melhorar o potencial desses 2 Pokémon. Maria olhou para o dinheiro na maleta enquanto dizia, obrigada, Alex. Embora fosse útil se você pudesse me dizer quanto dinheiro tem aqui afinal. É realmente difícil saber quando o dinheiro está tão misturado. Alex mostrou um sorriso ao dizer, 30 milhões. Maria mostrou uma expressão levemente surpresa ao ouvir aquilo. Isso era 5 vezes o que Elise e Daniel receberam, e embora esses 2 tenham ganhado o Pokémon de Alex, as criaturas valiam apenas de 10 a 15 milhões de Pokédólares. A recompensa de Maria era 2 vezes mais valiosa que a de Elise e Daniel. Elise e Daniel olharam para Maria por um momento, mas não disseram nada. Embora os 2 não quisessem admitir, Maria era a mais forte dos 3 como treinadora e a que possuía o melhor potencial. Embora Daniel também tivesse um Pokémon de Diamante Raso, não se comparava a Maria, que tinha 2, e um desses 2 tinha boas chances de atingir o potencial Diamante em breve. Elise, a mais fraca dos 3, não demonstrou insatisfação ao perceber que a recompensa de Maria era o dobro da sua e manteve uma expressão indiferente. Daniel, que se vê não muito atrás de Maria, mostrou uma expressão levemente descontente ao notar isso. Alex percebeu e explicou. A razão principal para essa grande diferença é que Maria foi uma participante desde o início deste teste. Ela teve que desistir do teste para entrar na minha equipe e só por isso, deveria ter recebido mais do que vocês 2. É claro que o fato de ela ser a subordinada mais forte em todo o teste também é um motivo válido, e tão legítimo quanto o motivo principal. Daniel, ao ouvir as palavras de Alex, exibiu uma expressão ligeiramente surpresa ao dizer, chefe, eu não estava infeliz com a Maria, mas comigo mesmo. Então você não precisa me explicar por que tomou essa decisão. Alex, percebendo que houve um mal-entendido, soltou uma leve risada ao dizer, haha, é mesmo? Eu estava realmente dizendo palavras desnecessárias então. Maria, ouvindo isso, disse em um sussurro inaudível. Não é a primeira vez que isso acontece. Alex, que agora tinha um senso de percepção melhor que antes graças ao seu psíquico aprimorado, ouviu aquelas palavras. Ele exibiu um pequeno sorriso ao dizer, ok, agora vamos falar sobre nossa nova organização. Antes de tudo, nossa organização será referida como Guilda dos Mercadores do Céu e, inicialmente, não se envolverá em nenhuma atividade criminosa, portanto, não será considerada uma organização criminosa. Pelo menos não publicamente. Pretendo dividir esta organização em 2 partes. O lado público e o lado clandestino, que precisa ser escondido o máximo possível para que a aliança não saiba a respeito. Pelo menos por alguns anos. No lado público negociaremos com Pokémon, serviços de treinadores e brinquedos que venderemos. Maria, Elise e Daniel mostraram expressões surpresas ao ouvirem a palavra brinquedos de Alex. Alex começou a sorrir levemente enquanto explicava. Oh, vocês estão surpresos? Bem, brinquedos pode não ser a palavra certa porque o público-alvo não são crianças, mas adultos e adolescentes. Já estou em negociações com a Elite de Entretenimento, a maior fabricante de cartas de toda a OEM, e provavelmente não levará muito tempo até eu comprar esta empresa. Em breve estaremos produzindo e vendendo 2 novos jogos de cartas colecionáveis. Embora o mundo Pokémon tivesse muitos jogos de cartas de Pokémon, não existia um jogo como o Pokémon Trading Card Game do antigo mundo de Alex. Alex achava esses jogos de cartas muito piores do que os jogos que conhecia de seu antigo mundo. E o Gil, Hearthstone, Magic e Pokémon eram muitas vezes melhores do que os jogos de cartas deste mundo, não apenas em termos de arte, mas também em termos de fluxo de jogo e diversão geral. É por isso que Alex estava tão certo de que poderia criar um jogo de cartas melhor do que a concorrência deste mundo. Alex, que passou grande parte de seu tempo jogando Yu-Gi-Oh! Clássico, Pokémon e Hearthstone, entendia muito bem esses 3 jogos de cartas. É por isso que ele também está confiante em criar Yu-Gi-Oh! E Pokémon TCG neste mundo. Como já existem tantos jogos de cartas baseados em Pokémon por aí, Alex não tinha certeza de quão popular o Pokémon TCG seria.
Então ele quer criar Yu-Gi-Oh como uma opção de segurança ao mesmo tempo. E Yu-Gi-Oh neste mundo seria algo muito novo, e Alex acreditava que se tornaria muito popular e uma forma de ganhar muito dinheiro. Especialmente porque ele planejava mandar fazer um anime para Yu-Gi-Oh, que funcionaria como uma propaganda perfeita para o seu jogo de cartas. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!